Oi gente, estou aqui com mais um vídeo da série Vida de Escritora. Para quem não viu o primeiro, vou deixar o link aqui em cima, mas eu vou repetir o que eu já disse anteriormente, que é: eu não estou aqui para ensinar técnicas de escrita, não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mesmo porque eu nem acredito muito em fórmulas prontas para se escrever um livro. Minha intenção aqui é compartilhar experiências, contar um pouquinho sobre coisas que eu vejo nessa minha caminhada literária, com o intuito de ajudar quem está começando a escrever ou quem está criando coragem ainda para sentar e colocar as ideias no papel, tá certo? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre tempo verbal. Por quê? Eu também sou revisora e já aconteceu, tanto em revisões como lendo livros mesmo, de eu perceber autores que começam a narrativa usando um tempo verbal e no meio da história ali do nada simplesmente muda. Ou seja, começou escrevendo tudo no passado e de uma hora para outra os verbos todos estão no presente. Isso dá uma quebra chata ali, sabe? O leitor tá ali tentando acompanhar o seu raciocínio, imaginar quando aconteceu, como aconteceu. E se há essa troca ali de uma hora para outra, vai dar uma quebra, sabe? Vai confundir, vai perder ali a linha de raciocínio. Enfim, eu acredito que se você escolhe começar contando a sua história em um tempo verbal, isso precisa ser mantido até o final, para que seja, né, um raciocínio linear ali na cabeça do leitor, para que ele consiga acompanhar o seu raciocínio. A não ser que você escolha estrategicamente fazer a mudança do tempo verbal para sinalizar uma mudança no tempo ali na sua história. Por exemplo, você está contando tudo no presente, aquilo que está acontecendo exatamente naquele momento, e de repente você quer inserir um flashback. Aí sim, você pode mudar, não é obrigatório, mas você pode escolher mudar justamente para sinalizar essa diferenciação. Da mesma forma, você está escrevendo ali tudo no pretérito, coisas que já aconteceram, e de repente você quer sinalizar alguns anos depois, e aí você pode trazer seus verbos para um outro tempo verbal para marcar essa diferenciação. Mas fora isso, no meio da narrativa, do nada, sem uma explicação, mudar de uma hora para outra o tempo verbal que você estava utilizando, vai empobrecer seu texto, vai demonstrar imaturidade ali na construção da narrativa e vai prejudicar a qualidade do seu conteúdo. Então, se ficou confuso, se não ficou claro o que eu estou querendo dizer aqui, eu vou mostrar com exemplos, vou ler alguns trechos de livros aqui com diferentes usos para ficar mais didático, para ficar mais prático o negócio aqui. Eu vou começar mostrando aqui Quilômetros de Saudade, é o meu primeiro livro. Vale lembrar que eu acho que são duas coisas que você precisa definir exatamente na hora de começar a contar uma história. Quando você tiver com a tela em branco ali, ou o papel, você precisa escolher quem vai narrar a sua história. Vai ser em primeira ou em terceira pessoa. E qual vai ser o tempo verbal que tudo vai estar. Depois você define o resto. Aqui em Quilômetros de Saudade, eu escolhi narrar em primeira pessoa e os verbos todos no presente. Ou seja, à medida que as coisas iam acontecendo simultaneamente, a protagonista ia narrando para o leitor. Vou abrir numa página qualquer aqui e ler para mostrar como que isso fica na prática. Acordo com a claridade do sol entrando pela janela e olho ao redor, tentando me situar. Pego meu celular no criado, ao lado da cabeceira, e vou para o banheiro. Percebe? Está acontecendo e simultaneamente ela já está te contando ali. Na mesma hora. Tempo presente. Já aqui, em Caminhos Entrelaçados por Deus, que é uma antologia de contos de diversos autores, e tem um conto meu, que é Quando o Improvável Acontece, eu escolhi narrar também em primeira pessoa, mas os verbos todos no pretérito, ou seja, ela está te contando algo que já aconteceu. Não importa se anos antes ou se um segundo antes, mas já aconteceu, então todos os verbos estão no pretérito. Como é que fica isso? Um carro parou na faixa à minha esquerda e eu pude ouvir a música que tocava, reconhecendo a melodia. Olhei para o lado e vi que o som vinha de um veículo amarelo. Percebe? Tudo no passado. Já passou e eu estou te contando. Em Lugar de Recomeço, outro livro meu, aqui eu já escolhi terceira pessoa. Ou seja, eu tenho um narrador onisciente que não é personagem, ele não faz parte da história, mas ele sabe tudo o que está acontecendo ali. Ele, inclusive, sabe o que os personagens estão sentindo ou pensando. E ele conta assim. Eduardo franziu a testa involuntariamente e virou o pescoço, vasculhando o espaço como se procurasse por alguém. Quando encontrou Felipe, fez um pequeno sinal com a cabeça. Percebe? Tudo já passou. Não preciso te dizer aqui se passou um segundo antes ou se passou
anos atrás, mas já passou, então todos os verbos estão no passado. É importante dizer que se você escolher narrar com os verbos no pretérito, você precisa tomar muito cuidado com os advérbios também. Porque em algumas situações, palavras como hoje, amanhã, agora, ontem, não vão caber no contexto. Por exemplo, vamos supor que eu queira dizer aqui o seguinte. Quando encontrou Felipe, fez um pequeno sinal com a cabeça, da mesma forma que ele fez ontem. Vê que fica estranho? Soa muito melhor se eu disser da mesma forma que ele fez no dia anterior. Entende? Então, no lugar de ontem, no dia anterior, no lugar de amanhã, no dia seguinte, fica muito mais fácil da pessoa visualizar ali o que você está querendo dizer. E agora vem a dica maluca. Eu gosto de pensar de um jeito assim, bem peculiar, para facilitar as coisas. Se você escolher que os seus verbos todos estarão no presente, coloque na sua cabeça que você está narrando da mesma forma que um narrador de futebol conta o que está acontecendo numa partida. Já reparou que é tudo simultaneamente? O atacante passa a bola para o fulano, que lança para o cara que está na lateral, que arremessa para o gol. É tudo na mesma hora. Aconteceu ali, ele está te contando. Então, imagina isso, que você está vendo ali na mesma hora e contando a história para alguém. Agora, se você escolher contar no passado, uma forma que pode clarear na sua cabeça é você imaginar que você está sentado com alguém contando uma coisa que aconteceu no ano anterior. Dessa forma, vai te obrigar a contar tudo no passado, porque já aconteceu. Então, todos os seus verbos naturalmente vão sair no pretérito. E da mesma forma, você vai estar ligado nessa questão dos advérbios de tempo, certo? Inclusive, tem autores que escolhem contar isso para o leitor, que é alguém contando uma história que se passou anos atrás. Um exemplo disso está aqui, ó. O Vale de Elá é o primeiro volume da série As Crônicas de Adulão, da autora Carla Montebeller, que escolheu contar para o leitor que o protagonista dela já é idoso e ele está relembrando fatos da sua juventude. Então, logo no comecinho do primeiro livro, e nos outros também, ela sempre aponta isso, ela diz assim, ó. O protagonista dela, que é o Samar, fala assim: talvez eu esteja mesmo muito velho, como dizem os meus filhos, porque meus olhos se encheram de lágrimas quando me lembrei dos meus dias de guerras e batalhas, dos amigos que perdi, dos reinos que ajudamos a criar e de todos os atos heróicos que testemunhei e hoje viraram apenas histórias. E aí ele começa a contar que histórias são essas, como que aquilo aconteceu anos atrás. Então, tá tudo no passado, porque ele está relembrando fatos. Percebe? Então, é uma estratégia também. Talvez você escolha contar isso para o leitor, que é algo que se passaram anos depois e o personagem agora já está com idade avançada, ou você pode ter isso só na sua mente, que você está sentado com alguém contando algo que já aconteceu, só para te lembrar sempre de manter os verbos no tempo passado, tá certo? A dica é, se você escolheu começar com um, você precisa manter isso até o final, para não se perder, para não confundir o seu leitor e para o seu texto ficar mais claro, de melhor compreensão, tá certo? Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, se eu não fui muito clara, pode deixar comentários aqui me perguntando, se eu puder, se eu souber responder, eu vou ter o maior prazer nisso. Se você tiver sugestão de vídeos, de temas para essa série Vida de Escritora, pode deixar aqui também. Se você conhece alguém que está começando a se aventurar na escrita, compartilha esse vídeo. Se gostou, curte. Se ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Fique aqui comigo que eu trago também resenhas de livros, reflexões. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fica com Deus e tchau, tchau.